Olá, sou a professora Kelsey Meire e na aula de hoje vamos falar sobre design de sobrancelhas. Mas o que isso tem a ver com matemática? Tem tudo a ver, pois para se ter uma sobrancelha perfeita, nós precisamos medir milimetricamente cada detalhe. E também tem a ver com a simetria, ou seja, um lado tem que ficar exatamente igual ao outro. Já pensou aquela sobrancelha torta? Não fica legal, né? Então os profissionais, para fazer uma sobrancelha perfeita, eles usam geralmente medidas com a régua, ou com o paquímetro, ou com a linha. Eu falei paquímetro? Você já parou para pensar o que é um paquímetro? É um tipo de régua. Observe. Ele funciona da seguinte maneira. Você abre e vê exatamente qual é o tamanho do objeto. Nesse caso aí, o objeto que está sendo medido, ele tem 2 centímetros e 47 milímetros. Então, esse paquímetro, ele consegue medir medidas pequenas. Agora, vamos pensar nas marcações básicas da sobrancelha. Por exemplo, o primeiro passo é marcar uma reta bem no centro, dividindo o lado direito e o lado esquerdo. Agora, nós temos outras duas retas que são transversais a essa primeira reta marcada e elas vão exatamente delimitar o final da sobrancelha. Depois, nós vamos fazer mais retas, sendo que são paralelas à inicial, onde delimita o início da sobrancelha. Agora, nós vamos marcar a parte de cima, formou um triângulo e mostra exatamente que o lado direito ele está simétrico ao lado esquerdo. Mas a sobrancelha ela tem aquele alteado, né? Que chama-se de ponto alto. Então, pela íris do olho, nós vamos marcar aqui mais retas que são transversais à reta inicial. Agora, olha só. Falei de simetria. Então, nós temos aí o eixo de simetria, onde o lado direito ele é exatamente com as mesmas medidas do lado esquerdo. Então, vamos analisar apenas o lado direito. Observe que esse triângulo formado, você tem aí um triângulo retângulo, pois quando você marca exatamente a reta superior e essa reta aí no meio, você tem um ângulo de 90 graus. Isso é importante para que a sua sobrancelha não fique torta. Agora, olha só. Lembra do ponto inicial que eu comentei, o ponto alto e o ponto final? Tudo isso é bem marcadinho. Bom, gente, e marcado com o quê? Por exemplo, com o paquímetro. Agora, para saber exatamente o tamanho, a medida do ponto alto, nós temos que saber o tamanho total da sobrancelha. Então, geralmente é feita a seguinte conta. Você pega o total da sobrancelha, multiplica por 65% e vai encontrar o ponto alto. Está confuso? Então, por exemplo, essa sobrancelha aí tem 6 centímetros. O que você vai fazer? Você vai pegar para marcar o ponto alto 65% de 6, que dá o resultado 3,9. Vamos lembrar como se faz a porcentagem? No caso, 65% de 6 é a mesma coisa que 6 vezes 65 dividido por 100. Então, eu tenho que fazer essa conta. 6 vezes 65 é 390. Então, dá 390 dividido por 100. Como eu estou dividindo por 100, eu volto 2 casas e fica o resultado 3,9. Essa é a única maneira de marcar o ponto alto? Não. Usando ainda a sobrancelha com 6 centímetros, vamos ver uma outra maneira. Qual é? É dividindo essa sobrancelha, por exemplo, em 3 partes iguais. Então, dividiu aí. Cada partezinha tem 2 centímetros, pois 6 dividido por 3 é igual a 2, né? Agora, você vai pegar 2/3 da primeira parte e vai marcar. Depois você vai pegar 1/3 da sobrancelha. Exatamente esse ponto de encontro entre 2/3 e 1/3 é onde vai ficar o ponto alto. Olha quanta matemática envolvida. Então, calculando aí, nós vamos ter 2/3 de 6 dá 4 e 1/3 de 6 dá 2. Então, o ponto alto fica a 4 centímetros do ponto inicial. Relembrando o que a gente fez. Se a sobrancelha tiver, por exemplo, 6 centímetros, o ponto alto estará em 4, pois 6 dividido por 3, porque a gente pega o total e divide em 3 partes, deu o resultado 2. E esse 2 multiplicado por 2, porque são 2/3, deu o resultado 4.
que acabamos de ver é apenas uma ideia de como são feitas as medidas da sobrancelha. Claro que o profissional ele estuda bastante. Parece muita conta, mas depois que você começa a fazer, isso se torna natural. Agora, falamos de simetria, falamos de sobrancelha perfeita, só que cada pessoa tem um modelo de rosto, né? Analisa aí. Por exemplo, temos as pessoas que têm um rosto oval, que têm um rosto triangular, que têm um rosto redondo, que têm um rosto longo, quadrado, retangular, trapézio, coração, diamante. E cada tipo de rosto precisa de um tipo de sobrancelha. Então, coloquei alguns exemplos. Olha, o rosto oval, o ideal, de acordo com estudos, por exemplo, é uma sobrancelha arredondada e arqueada. O próprio nome fala, né? Arredondada. Olha, gente, você pode nunca ter percebido, mas a matemática está envolvida. Rosto redondo. Ela já é o quê? Mais angulosa. Por quê? Porque lembra ali no ponto alto um ângulo. O rosto quadrado, mais curvada na ponta. E o rosto alongado já é uma sobrancelha mais delicada. Então, quando você vê aquela sobrancelha linda, simétrica, olha quanta matemática foi envolvida para chegar ao resultado final. Agora, não se assuste com os cálculos. E também não fique preocupado pensando assim, a minha sobrancelha não ficou igual a de fulana. Cada pessoa tem a sua beleza. É por isso que existem estudos. E eu não ensinei como fazer uma sobrancelha, hein, gente? Eu apenas dei uma ideia para vocês para mostrar que para se fazer aquele designer lindo, você precisa de quê? De usar cálculo para poder conseguir chegar a um resultado final satisfatório. Espero que tenham gostado. Até a próxima e onde que tem matemática? Sobrancelha tem matemática sim. Tchau!